Já tem Vasco da Gama e Corinthians em campo pelo Campeonato Brasileiro. Muitas mudanças preparadas pelo técnico Fernando Diniz para esse jogo importante e decisivo para o nosso Vascão. Mas além de trazer a você todas as informações relacionadas a esse grande clássico do futebol brasileiro, tem também aqui uma grande notícia e olha, surpreendente. Cria pedindo para sair do Vasco da Gama por problemas com o técnico Fernando Diniz. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desse domingão, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, vamos embora juntos, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Caso ainda não seja um inscrito, se inscreva, ajude o nosso crescimento e vamos embora, né? Chegar a cada vez mais pessoas aqui dentro do YouTube Cruz Maltino. Vamos em busca dos 165 mil inscritos. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo de Vasco. E já começar aqui esse Fala Gigante, pré-jogo do Gigante, falando sobre essa informação de fato surpreendente relacionada ao Cria Paulinho. Jogador cria da base Cruz Maltina, atleta de seleção brasileira sub-17, sub-20, considerado uma das grandes joias dessa geração Cruz Maltina, pode estar de saída do nosso Vascão. Alguns dias atrás, o Atlético Mineiro veio junto ao Vasco buscar o empréstimo deste atleta, um empréstimo com opção de compra. O Vasco rejeitou a primeira oferta feita pelo clube atleticano e logo em seguida esperou o Atlético Mineiro enviar uma nova proposta pela contratação do lateral direito Paulinho, algo que não chegou até dado momento. Qual foi a proposta feita pelo Atlético Mineiro junto ao Vasco pelo lateral? Uma proposta de empréstimo com uma opção de compra no meio do ano que vem, no valor de 2 milhões de dólares, aproximadamente 11 milhões e 200 mil reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. Essa opção de compra estava baseada em metas. No caso o atleta disputasse 20 partidas só entrando em campo com a camisa do Atlético Mineiro durante esse período de um ano, o clube mineiro teria que ser obrigado a comprar os direitos econômicos do jogador. O Vasco pediu, né, na proposta que fosse incluído nessa oferta do Clube Atlético Mineiro um valor pelo empréstimo de 150 mil euros, algo em torno aí de 1 milhão de reais a mais, além dos 11 milhões e 200 mil que já seriam pagos mediante a compra dos direitos econômicos. Então, o Vasco pede, né, ao Atlético Mineiro um valor pelo empréstimo. O Atlético Mineiro recusou, então, e por isso que à época as negociações acabaram não andando para frente. O lateral direito, né, Paulinho, que no caso recentemente, inclusive, quase fechou com Volta Redonda para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, as coisas acabaram não avançando naquele momento, porque o Vasco entendeu que iria utilizar o jogador durante o restante da temporada de 2025. Entretanto, amigo, qual é a situação? Para o jogo de hoje, o Vasco não terá o lateral direito Paulo Henrique. É desfalque para o técnico Fernando Diniz. Diniz, então, terá que utilizar como titular da posição Puma Rodrigues. Automaticamente, o terceiro lateral do Vasco é o Paulinho. Ou seja, quem deveria ir para o banco hoje de reservas é o Paulinho, para ser o suplente imediato do Puma Rodrigues. Só que durante os treinos que aconteceram nessa semana no CT Moacir Barbosa, o Fernando Diniz improvisou o Leandrinho, que é o lateral esquerdo de origem, na lateral direita. E a informação do jornalista Vene Casagrande é que essa atitude do técnico Fernando Diniz foi a gota d'água
para o lateral. Quando ele viu um jogador que é da esquerda jogando na posição que é considerada dele de forma improvisada. Ali, naquele momento, o Paulinho entendeu que de fato não iria ser mais utilizado pelo treinador. Depois dessa situação que aconteceu durante a semana, o jovem lateral foi conversar com o Felipe, explicou que não está feliz no Vasco da Gama e quer sair porque percebeu que não vai ter mais chances no clube sob o comando do técnico Fernando Diniz. Então assim, hoje de fato o Paulinho tem por objetivo sair do Vasco da Gama, tem por objetivo ser negociado e o Atlético Mineiro é um dos clubes que tem interesse no jogador e pode ser que nesses próximos dias as coisas venham a andar. Uma situação tensa. Eu acho que, é claro, Paulinho poderia ser sim utilizado, é uma promessa, é uma joia da base, mas ninguém mais do que o Fernando Diniz para entender o que acontece no dia a dia dentro do CT Moacir Barbosa. Se o Fernando Diniz, amigo vascaíno, entende que o Paulinho não está pronto, quem sou eu para achar ao contrário? Se o Fernando Diniz entende que é melhor improvisar um lateral esquerdo na direita porque o Paulinho não está pronto para jogar, volto a repetir, quem sou eu para dizer ao contrário? E é duro, é um jogador de seleção brasileira, é um atleta criado aqui, mas que quer jogar, com 19 anos de idade. E só pelo fato de não estar jogando, pede para ser negociado. Ontem, o Flamengo foi campeão do mundo com a categoria Sub-20. Felipe Luiz é um técnico que já em diversos momentos disse que jogadores do Sub-20 não estão preparados para atuar no profissional do Flamengo. É por isso que os jogadores do Flamengo querem sair? Não. Então assim, é complicado, amigo, mas deixa a sua opinião aí nos comentários. E falando aí em jogador, Paulinho, que não terá oportunidade, está de fora da lista de relacionados que está aparecendo aí na imagem a vocês para esse jogo de hoje à tarde. A lista de relacionados, como está aparecendo, tem a grande novidade na segunda linha do Andrés Gomes, que vai pela primeira vez estar à disposição do técnico Fernando Diniz para uma partida. Teremos o retorno do volante Jair, a presença do lateral esquerdo Leandrinho, a ausência de Matheus Carvalho e do lateral direito Paulo Henrique, ambos por problemas de lesão. Matheus Carvalho segue em tratamento, já até realiza algumas atividades em campo com a fisioterapia. Já o Paulo Henrique sentiu dores na região posterior da coxa direita e foi preservado para essa partida de hoje. Então, é assim, com esses nomes que estão aparecendo aí na imagem, que o Vasco vai a campo contra o Corinthians. Jogadores que o técnico Fernando Diniz tem à sua disposição. Gostou dos nomes? Quer saber mais sobre o Vasco da Gama? Tem muita coisa a trazer. Mas olha, amigo, quem vai trazer essas informações a vocês não sou eu. É o Carlos Berbert, parceiro aqui do canal Gigante, jornalista que está aí com a gente direto, sempre te deixando muito bem informado sobre o nosso Vascão nos pré-jogos. Então o Carlos vai trazer informações do Vasco e o portal Meu Timão, um dos maiores portais hoje da imprensa brasileira esportiva destinada a clubes, trazendo informações sobre o lado de lá. Como será que o Corinthians vem a campo para enfrentar o Vasco? Então, Carlinhos, fala daí. Deixe a torcida do Vasco muito bem informada. Se liga só. Bom, amigo, antes do Carlos Berbert trazer a você todas as informações do nosso Vascão, eu tenho um recado rápido aqui para te dar nesse Fala Gigante. Um recado muito importante, um recado que vai deixar esse seu domingo ainda mais animado, que é um recado da Implay. Tá aparecendo aí na imagem a vocês a minha página na Implay. Para você que não conhece, a Implay, amiga, é um fantasy game, uma plataforma em que você pode se divertir, brincar, mostrar para aquele seu amigo vascaíno que sabe mais do que ele e ainda tirar um cascalhinho extra no mês. Temos aí na Implay nesse momento 1.390 membros. Estamos aí em busca dos 1.500 membros até o final desse mês. Então vambora, venha se divertir comigo lá na Implay. Temos o ranking, vai aparecer aí na imagem o ranking da Implay. O Jetson Gomes é o grande líder dos campeonatos. E nos snaps temos a Maria de Fátima como a grande líder e eu ali na quarta posição. Falei que até o final do mês de agosto eu vou chegar na liderança da Implay. Chegar na liderança dos snaps, que é onde eu domino. Tô com 34 mil moedas, bastante moeda, tô conseguindo farmar. E são as moedas que fazem, de fato, o aplicativo da Implay girar. Com as moedas eu, por exemplo, jogo os campeonatos. Ó, domingo especial 5 mil. Domingo na Fonte Nova 1.000 moedas. Tassiano Rever Bahia 10 mil moedas. Aí tem, é claro, Vasco Corinthians aqui por 5 mil. Clássico entre Rio e São Paulo por 10 mil. Mas eu gosto mais dos snaps, cara. Que são esses daqui embaixo, ó. Snaps são jogos mais rápidos, VaptVupt, que eu entro, jogo rapidinho, gasto as minhas moedas para recuperá-las logo em seguida. Aí temos aí, ó, mais de 3 gols no jogo entre Vasco e Corinthians. O técnico Fernando Diniz é um treinador que gosta de fazer muito gol e gosta de levar muito gol. Então, por 2 mil moedas, eu voto no sim.
Mais de 5 impedimentos no jogo. Eu acho essa uma pergunta muito arriscada, então eu vou preferir não fazer, cara. Aí a gente já tá falando de Vasco e Bahia, né? Cara, gol de pênalti no jogo de Vasco e Corinthians. Tenso, mas eu não vou nessa daqui não. Só que eu acho que vai ter pênalti, tá? Um jogo de muita pressão. Vou arriscar. Deixa eu ver a porcentagem aqui. Muita gente votando que não. Entretanto, mais de 3 gols no primeiro tempo, eu acho que não. Posso votar tranquilamente aqui. Bahia e Santos. Ó, mais de 3 impedimentos no segundo tempo de Vasco e Corinthians, eu acho que não. Posso votar. Fortaleza e Mirassol, mais de 4 gols no jogo, eu acho que não também. Mais de 10 escanteios no jogo de Botafogo e Juventude, ó. Mas eu vou no M aqui para ver agora mais ainda do Vasco, mais snaps do Vasco, só que por um valor de moedas inferior. Não preciso colocar 2.000, 5.000 moedas. Ó, 1.000 moedas, cartão vermelho no jogo, acho que não. Mais de 11 escanteios no jogo de Vasco e Corinthians, eu acho que já sim. Mais de um gol no primeiro tempo, com toda certeza. Gol marcado no primeiro tempo, com toda certeza. Bahia e Santos. Bahia e Santos. Gol de pênalti no jogo? Acho que não. Mais 3 cartões amarelos no segundo tempo de Vasco e Corinthians? Eu acho que não também. Mais de 2 gols no segundo tempo de Bahia e Santos? Eu acho que sim. Tô aí com 19.000 moedas, 18.500. Acho que eu já me diverti muito na Inplay. E aí que vem a questão. Quanto mais jogos eu faço, mais chance eu tenho de ganhar moedas. E aí o que eu faço? Com moedas eu jogo mais e com moedas eu troco por dinheiro real. Eu venho aqui, ó, no canto superior esquerdo e boto no sacar. Aí tá aí, ó. 50.000 moedas, R$ 50. 100.000 moedas, R$ 100. 250.000 moedas, R$ 250, meu amigo. Daí por diante, como eu falo, o céu é o limite. Então, a Inplay é um aplicativo carente de você brincar, se divertir, mostrar para aquele teu amigo vascaíno que sabe mais que ele, participar do ranking do canal do Gigante Vasco, também pode ganhar uma grana extra. Não é casa de aposta, não é bet, é a Inplay. É um fantasy game que tá chegando aí com tudo no Brasil. Então corre pra Inplay, aqui no link da descrição e do comentário fixado, amigo vascaíno. Você poderá ter acesso à nossa página direta na Inplay. Você vai entrar lá, vai se cadastrar, vai se tornar um membro da minha página na Inplay e você vai ganhar 1.000 moedas para começar a se divertir dentro da plataforma. Então corre para você aproveitar essa promoção das 1.000 moedas de graça para você entrar com tudo ainda nesse domingão antes de Vasco e Corinthians lá na Inplay. Fechou? Então corre, amigo. Agora fiquem assim com o Carlos Berbet trazendo a vocês as informações do Vasco da Gama. Fala, Lucas! Fala, rapaziada que acompanha o canal do Gigante Vasco, o Carlos Berbet na área, passando aqui porque hoje é dia do Gigante da Colina em campo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Corinthians neste domingo, dia 24 de agosto, às 4 horas da tarde, horário clássico, tradicional do Campeonato Brasileiro, que todos nós gostamos, em São Januário, aqui no Rio de Janeiro. E eu vim trazer pra vocês todas as informações que antecedem este embate também decisivo, assim como foi contra o Santos no último domingo e também contra o Juventude na última quarta-feira. Ambos duelos fora de casa, agora o Cruz Maltino retornando aos seus domínios à colina histórica. E bom, falando sobre o momento do Vasco da Gama, o que eu acredito que todos vocês vascaínos vêm acompanhando, né? E eu costumo brincar é que nesta temporada o Vasco vem sendo bastante bipolar, especificamente, né? Especialmente depois também da chegada do técnico Fernando Diniz, até mesmo pela sua metodologia, pelo seu estilo de jogo, muitas vezes ideias complexas que também levam tempo ali para os jogadores assimilarem. Mas por que eu venho dizendo isso? Porque até mesmo para os torcedores e até para a imprensa que cobre especificamente o Vasco da Gama e o futebol brasileiro de modo geral, dificilmente conseguem prever o que esperar do Cruz Maltino a cada partida. Isso porque o dinizismo, né, como nós gostamos de brincar, ele é capaz, no caso, de fazer o Vasco ter uma atuação primorosa de gala, como foi contra o Santos no último domingo, lá no Morumbi, goleada histórica e bastante atípica, inclusive, mas também ter um desempenho ali, um pouco, como que eu posso dizer, de pouca inspiração, tímido, como foi contra o Juventude na última quarta-feira, em que o Vasco encontrou muita dificuldade, teve muitos erros defensivos, de passe no meio de campo e até mesmo no ataque e pouco finalizou. Então, o Vasco continua nessa atuada, nessa missão de conseguir ser consistente, regular na temporada. Essa oscilação, inclusive, vem sendo uma das razões para o Cruz Maltino passar por essa dificuldade na atual fase da temporada, de ali brigar, né, para escapar, ficar longe da zona de rebaixamento, o que conseguiu fazer, no caso, 2 jogos atrás, não 2 rodadas atrás, até porque o jogo contra o Juventude foi um duelo atrasado pela 14ª rodada. E ali, depois da vitória primorosa, né, e marcante contra o Santos de goleada, o Vasco conseguiu deixar o Z4, empurrou, no caso, o Vitória, mesmo número de pontos, 19 pontos no caso, né, mas levando vantagem já no saldo de gols, e claro que a goleada também ajudou bastante nesse ponto. E aí depois o Cruz Maltino teve a oportunidade, com esse jogo atrasado contra o Juventude, de criar uma certa gordura e poder pensar, podemos dizer assim, em emplacar uma sequência positiva de resultados, e quem sabe, no caso, poder
almejar ali objetivos um pouco maiores no Campeonato Brasileiro, mas não aconteceu assim, isso porque não conseguiu aproveitar esse jogo atrasado que tinha e acabou perdendo para o Juventude, tendo, é claro, ali uma atuação, como eu disse, tímida, sem inspiração. E o Vasco continuou estagnado, no caso, na 16ª posição, com os mesmos 19 pontos. Inclusive, o Cruz Maltino, ele está numa sequência de jogos decisivos, tá? Começou contra o Santos, inclusive, no último domingo, conseguiu aproveitar essa oportunidade, contra o Juventude, como eu falei, não teve a mesma sorte, né, a mesma competência, podemos dizer assim, melhor dizendo, né? E agora tem mais 2 jogos, contra o Corinthians, também decisivo, e também o Sport. São todos adversários ali que estão muito próximos, né? Na mesma região ali da tabela, estão lutando contra o rebaixamento. Enfim. E aí, no caso, o Vasco precisa ser eficiente. No caso, algo que também não vem conseguindo com o Fernando Diniz, muitas das vezes, né? Em muitos jogos foram assim, contra o Internacional, no Beira-Rio, propriamente o Grêmio em São Januário, são alguns que eu consigo lembrar. Então, é isso. Esse é o momento para o Vasco conseguir realmente essa virada de chave e poder não ficar tão preocupado assim com a zona de rebaixamento, em brigar, né, contra o descenso mais uma vez em sua história. E ali, com relação ao jogo contra o Corinthians, né, o técnico Fernando Diniz, ele tem uma dúvida especificamente pelo desempenho, pelo que o Vasco apresentou contra o Juventude. Por quê? Contra o Santos, ele optou por um ataque um pouco mais móvel com Ryan, Nuno Moreira e também o David fazendo uma espécie ali de falso 9 e, é claro, ali um quarteto ofensivo com o Coutinho. Isso porque o Verratti, ele estava suspenso contra o Santos pelo 3º cartão amarelo, e aí, ou seja, suspensão automática. Contra o Juventude, o argentino retornou e a opção do comandante, no caso, foi recolocar o Pirata no time titular, mas não surtiu muito efeito. Isso porque ele ficou como uma referência, um jogador sem tanta mobilidade, mas ajuda, é claro, ali no caso, como é que eu posso dizer, em jogadas aéreas. Porém, o Vasco, como eu já citei, não teve uma boa atuação. Pelo contrário, né, foi bem tímido, não teve o mesmo volume de jogo que apresentou contra o Santos, com toques rápidos envolvendo o adversário e até mesmo arriscando algumas finalizações de média e longa distância. Pelo contrário, o Vasco sequer acho que finalizou contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Então, a principal dúvida ali para o Fernando Diniz e até mesmo uma cobrança da torcida é o que ele vai fazer. Vai continuar com o Verratti, que, claro, é um dos pilares do time, é sim o artilheiro do futebol brasileiro e também do Vasco, né, na temporada, e vem sendo artilheiro do Vasco já há algumas, mas que não vem passando por um bom momento também técnico, ou se ele vai recolocar o David ali como um falso 9, tendo um ataque um pouco mais móvel, sem uma referência, e que dê a possibilidade, no caso, de envolver o adversário com ataque com toques rápidos, né? E sem, no caso, manter, né, conservar tanto a posição, as posições, na verdade, ali no ataque. Então, essa é a principal dúvida aí para o comandante Fernando Diniz. Já com relação a novidades, o Vasco vai poder utilizar pela primeira vez aí o atacante colombiano Carlos Andrés Gomes, reforço dessa segunda janela de transferências da temporada. Ele que inclusive chegou a negociar também com o Corinthians, foi quem esteve mais próximo de tentar atravessar a negociação do Vasco, foi até uma informação que eu trouxe, e os amigos do meu timão conseguiram mais informações, complementar, né, trazer realmente aí os motivos que fizeram o Corinthians perder essa queda de braço com o Vasco pelo atacante colombiano, que teve a sua situação regularizada nessa última semana dentro do prazo, então, ou seja, poderá estrear com a camisa do Vasco exatamente contra o Corinthians. Pode ser que quis assim o destino, né? Então a gente torce também que o destino seja favorável ao Vasco e ao Carlos Andrés Gomes, que, quem sabe aí, estreie marcando gol contra um time que quase foi o seu destino, ao invés do Vasco da Gama. Por outro lado, o PH, Paulo Henrique, que já ficou fora contra o Juventude por conta de uma indisposição, seguirá como desfalque do Vasco, dessa vez para o jogo contra o Corinthians, neste domingo, em São Januário, mas por um motivo diferente. Ele, no caso, esteve na lista de relacionados contra o Juventude, mas foi cortado de última hora por conta dessa indisposição. Dessa vez, contra o Corinthians, ele sequer apareceu, né? Ficou ali à disposição como opção, porque ele apresentou dores musculares na coxa direita. Então, a comissão técnica optou por poupá-lo, preservá-lo. Até mesmo pensando na Copa do Brasil, né, o duelo clássico contra o Botafogo, que terá na próxima quarta-feira, o jogo de ida em São Januário, inclusive, e aí o Vasco, no caso, não prioriza nem a Copa do Brasil, nem mesmo o Campeonato Brasileiro. Divide a sua concentração, né, se dedica da mesma forma para as duas competições, pelo menos o que mostra aí, tanto para os seus torcedores, como também para a imprensa, é o que passa. Então, o Vasco até mesmo prefere poupar, né, a comissão técnica do Fernando Diniz preferiu preservar, dar um descanso para o Paulo Henrique, até porque essa situação em si, né, das dores, né, dos incômodos musculares na coxa direita, não chegam a se configurar como uma lesão. E até mesmo para evitar que isso evolua para uma contusão, a comissão técnica preferiu poupar o Paulo Henrique. E aí, para tê-lo, né, basicamente a expectativa é recuperar todas as condições ali para esse jogo decisivo também contra o Botafogo, só que pela Copa do Brasil. Então, um provável time do Vasco para enfrentar o Corinthians, vou trazer para vocês, deve ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Hugo Moura continua sendo improvisado, provavelmente pelo lado direito da zaga, e aí, no lado esquerdo, Lucas Freitas. Já na lateral esquerda, Lucas Piton vai reencontrar mais uma vez o seu ex-time, quem sabe
que nem no ano passado, marcando gol também, fazendo valer a lei do ex, a única lei que funciona no Brasil. E aí, já partindo para o meio de campo, Jair, Tietê e Felipe Coutinho, provavelmente. E lá no ataque, como eu falei, é a principal dúvida ali, a princípio, do Fernando Diniz. Ryan na ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda, e ali, como centroavante, a grande indefinição é pela permanência do centroavante Verratti, ou até mesmo pelo retorno aí do David, como uma espécie de falso 9, e tendo um ataque um pouco mais móvel, sem, no caso, manter tanto a posição no sistema ofensivo. E agora, na sequência, eu vou deixar para vocês uma mensagem do meu amigo Matheus Poggioli, ele que produz conteúdo sobre o Corinthians, é inclusive um setorista lá pelo projeto, pelo perfil Meu Timão, que produz conteúdos específicos aí sobre o Coringão. Então, se você é corintiano e tá assistindo esse vídeo, chegou aqui de paraquedas, no caso, no canal e tá assistindo esse vídeo, e não conhece o Meu Timão, vale a pena, inclusive, acompanhar o trabalho dos amigos. É muito relevante, é uma das principais páginas, um dos principais projetos do Corinthians que faz a cobertura diária aí do clube. Então, se liguem aí no que o Poggioli tem pra gente sobre o resumo do Corinthians, de como ele chega para enfrentar o Vasco da Gama neste domingo. Fala, rapaziada do canal O Gigante Vasco, eu sou o Matheus Poggioli do portal Meu Timão, é um prazer estar falando com vocês aqui e vamos tentar de alguma forma traçar um panorama do que vem sendo esse Corinthians aí nos últimos jogos, um Corinthians que tá muito abaixo, viu? Se de um lado tem uma Copa do Brasil muito boa, até o momento o Corinthians não tomou gol na Copa do Brasil ainda, eliminou tanto o Novo Horizontino quanto o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro do Corinthians é terrível. É muito ruim, é um time que está em 14º, a 3 pontos da zona de rebaixamento, um visitante que tem só uma vitória longe de seus domínios, que foi recentemente contra a equipe do Ceará. Fora isso, o Corinthians não venceu jogos fora de casa e vai tentar contra o Vasco aí algo que vem sendo muito improvável recentemente, que é exatamente vencer jogos fora de casa. E o Corinthians tem alguns grandes problemas para esse jogo aí contra o Vasco, tá? E eu tô falando das ausências. O Corinthians não conta com Memphis, Yuri, Carrijo e José Martínez para esse jogo importantíssimo contra o Vasco da Gama aí no Rio de Janeiro, e isso vem pesando demais o desempenho da equipe nos últimos jogos. Tem um trio no Corinthians que se chama Trio Gin. Nós aqui do portal Meu Timão acabamos apelidando aí esse trio como Trio Gin, que é Garro, Yuri e Memphis. É um trio que junto é muito forte. Arrisco a dizer, inclusive, que é um dos melhores trios aí do futebol brasileiro quando estão juntos. Mostraram isso na Copa do Brasil contra o Palmeiras, estiveram juntos nas duas partidas e muito por isso o Corinthians venceu os 2 jogos, dentro e fora de casa, não tomou gol e fez 3 gols nesses duelos contra o Palmeiras. Só que eles não estão juntos, né? E não estando juntos, principalmente com as ausências aí de Memphis e Yuri, a responsabilidade e o protagonismo vem caindo todo ele nos pés de Rodrigo Garro. E o Garro não tá conseguindo suportar sozinho. É um cara que na bola parada leva muito perigo, é o batedor de falta, é quem cobra os escanteios do Corinthians, e assim tem saído alguns gols do Corinthians nos últimos jogos, inclusive, mas sem a presença de Memphis e Yuri, e aí principalmente o Memphis, que geralmente dá uns passinhos para fora da área e ajuda o Garro na criação, ele vem sendo muito bem marcado. O adversário coloca um marcador fixo para cima dele, e geralmente tem 1 ou 2 jogadores na sobra, então se o Garro passa da marcação de quem tá para cima dele, geralmente tem mais jogadores o marcando, e ele não vem conseguindo fazer grandes jogos muito por conta disso. Um provável Corinthians para esse jogo conta com Hugo Souza no gol, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Mateuzinho no sistema defensivo. Ressalto também que os laterais do Corinthians sobem muito, são laterais muito mais ofensivos do que defensivos. O Matheus Bidu pelo lado esquerdo, que vem vivendo até um bom momento com a camisa do Corinthians, e o Mateuzinho pelo lado direito. Então se o Vasco tiver aí laterais e pontas que saibam atacar pelos lados, esse pode ser um ponto forte aí para o Vasco, o que vem sendo um ponto fraco para o Corinthians, né? Que é o espaço deixado pelos seus laterais, e aí os zagueiros e também os volantes têm que tentar recompor de alguma forma, e não vem conseguindo fazer isso, né? No meio de campo, o Corinthians deve contar com Ranielli, Maicon, Charles e Rodrigo Garro, e aí fica a dúvida no Maicon, né? Porque, na teoria, o titular é o Breno Bidon, mas o Breno Bidon vive um momento muito ruim, é uma das grandes joias recentes aí do Corinthians. O Corinthians imaginava que, inclusive, ia conseguir vender o atleta para o mercado europeu nesse momento, para pagar as contas, para tentar cair o transfer ban que tem nesse momento em relação ao atleta Félix Torres, mas ele não vive um grande momento e por isso eu coloquei o Maicon aí nesse provável Corinthians. Mas pode ser que seja o Breno Bidon também aí nesse meio de campo. E aí no ataque o Corinthians tem uma grata surpresa, algo que eu venho gostando bastante, que são 2 garotos da base. Tanto o Thales Magno quanto o Romero não vivem grandes momentos. Na teoria, com as ausências de Memphis e Yuri Alberto, eles deveriam ser os titulares do Corinthians no ataque, mas não vivem grandes momentos, e o Dorival vem apostando em 2 garotos da base, que são Guinegão, o centroavante Guinegão, e o segundo atacante, Kaique, 2 jovens da base do Corinthians, que vem aí de alguma forma entrando bem nos últimos jogos. O Guinegão, inclusive, foi quem fez o único gol do Corinthians contra o Bahia, na derrota da última rodada por 2-1 dentro de casa. Então o Dorival deve repetir esse ataque do Corinthians aí com 2 garotos da base, que devem de alguma forma tentar vencer esse time do Vasco. Fechou? Tamo junto, valeu aí pela oportunidade de falar com vocês. Essas foram algumas das várias informações que o Corinthians vem tendo ultimamente, tanto na parte política quanto no campo e bola. Espero que tenha esclarecido de alguma forma todas as dúvidas que vocês têm, beleza?
Tamo junto e até a próxima. Amigo torcedor, então como vocês viram aí as palavras de Carlos Berbert e do amigo do portal Meu Timão. Agradecer a participação aí do jornalista, né, corintiano, que deixou você muito bem informado sobre o adversário. Agora eu, Lucas, vou ficando, é claro, por aqui, deixo este Fala Gigante com todas as últimas informações do nosso Vascão para você, caso tenha curtido, caso tenha gostado, eu venho pedir a sua inscrição, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, fazer de um canal do Gigante Vasco de fato cada vez maior, e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Vambora, amigo vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína.